Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui no loteamento Boa Vista, próximo ao Balneário Brisa Mar. Louvado seja Deus. E nossos dias de cultos são domingos, quartas e sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Glória a Jesus. Uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta, que transforma o mais vil pecador, se tão somente ele acreditar na palavra de Deus e a praticá-la. Louvado seja o nome de Jesus. No vídeo anterior, nós tivemos uma mensagem maravilhosa sobre pobreza e riqueza. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, que diz: há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, possuindo grandes riquezas. E eu falei sobre, louvado seja Deus, a igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna, que estavam enquadrados nesse versículo. Quer dizer, eu mostrei um lado da moeda. Agora eu vou mostrar o outro lado, louvado seja Deus, que é as igrejas dos nossos dias, que são os cristãos atuais. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então eu quero ler para vocês Efésios, capítulo 1, versículo 3, e segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e também o versículo 3, e depois citarei outros versículos. Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 2 Pedro 1,3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Glória a Jesus. O versículo sagrado, Efésios 1,3, começa dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito. A palavra bendito aqui quer dizer agradeçamos. Nós cristãos devemos agradecer a Deus. Mas pastor, mas eu já agradeço. Você agradece pelo quê? Pelo alimento? Somente? Pela sua vida? Não foi só isso que Deus lhe deu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, preste atenção por favor, o qual nos abençoou. O versículo sagrado não está dizendo o qual abençoou o pastor. Não diz isso. O versículo sagrado diz o qual, ou seja, esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos, está no plural, abençoou toda a igreja dele, tanto o pastor como o ministério, como os membros. Nos abençoou. Glória a Deus. Observe que a palavra está no verbo passado. Nos abençoou. Não está no verbo presente e nem no verbo futuro, vai abençoar. Louvado seja Deus. É o que muitos cristãos estão fazendo, pedindo para Deus abençoar eles, para Deus dar uma bênção para eles. O versículo sagrado diz que Deus nos abençoou. Assunto encerrado. Fato consumado. Deus já nos abençoou. Louvado seja Deus. Ele não vai mais nos abençoar, ele já abençoou. E nos abençoou com o quê? O versículo sagrado diz: com todas, está no plural, com todas as bênçãos, também está no plural. Com todas as bênçãos, louvado seja Deus. Tudo que você precisar, Deus já lhe abençoou, Deus já lhe deu. Tudo. Louvado seja Deus. Eu tenho 55 anos. Se eu viver mais 100 anos para frente, louvado seja Deus, tudo quanto
eu preciso e vou precisar daqui para os 100 anos, o Senhor Deus já me deu, já me abençoou. Eu não preciso mais pedir a Ele. Eu preciso agradecer. É que o versículo sagrado começa dizendo, ó, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agradeçamos ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Mas você pode dizer, mas pastor, mas o versículo diz com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Louvado seja Deus. Isso mesmo, Deus é Espírito. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, onde Ele está. De lá, Ele já nos abençoou. Deixou escrito na sua santa palavra, para nós cristãos lermos, examinarmos, acreditarmos, e agora chamarmos essas bênçãos que Ele já nos abençoou, chamarmos a existência para elas se materializarem aqui na terra, que é onde nós estamos. Louvado seja Deus. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos, louvado seja Deus. Glória a Jesus, nos lugares celestiais, quer dizer, nas regiões celestiais, e o versículo sagrado termina dizendo, em Cristo. Ou seja, por estarmos unidos com Cristo. Você está unido com Cristo? Está unido com Cristo e está unido com a sua santa palavra. Louvado seja Deus. Então, se você está unido com Cristo, você está unido com a palavra de Deus, o Pai dele já lhe abençoou com toda sorte de bênção. Agora faça a sua parte. A dele ele já fez, agora faça a sua parte. Chama a existência essas bênçãos, louvado seja Deus, porque nós estamos no mundo onde a Bíblia diz que jaz no maligno, louvado seja Deus. Então, o diabo, louvado seja Deus, procura impedir, como procurou impedir que as bênçãos chegassem a Daniel, quando ele orou, e a resposta chegou no 21º dia, mas Deus mandou no primeiro dia. Agora o diabo estava tentando impedir da bênção chegar até Daniel. Louvado seja Deus. E quando o anjo veio, disse, eu vim por causa das tuas palavras. Louvado seja Deus. Porque você determinou. Bendito seja o nome de Jesus. Nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus nos abençoou. Agora, quando foi que Ele nos abençoou? Ele nos abençoou, será que foi quando nós aceitamos a Jesus? Será que Ele nos abençoou o mês passado? Não, louvado seja Deus. Ele nos abençoou com todas as bênçãos antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Eu li Efésios 1:3, mas você pode ler o 4, que diz que foi antes da criação do mundo. Louvado seja Deus. Agora veja, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Visto. É uma coisa que já é visto já na Bíblia Sagrada. Eu não preciso mais ver. Já está visto. Eu já vi, louvado seja Deus, eu já vi há muito tempo atrás, e se você não tinha visto ainda, você está vendo agora eu citando. Visto é uma coisa que já está visto, já está claro. Já está aos nossos olhos. Visto como o seu divino poder, observe, nos deu tudo. Deus não tem nenhuma bênção para mim dar, nem para dar você mais. Ele já nos deu. Está no verbo passado também. Ó. Assim como o versículo anterior está no verbo passado, nos abençoou, louvado seja Deus, está no verbo passado, esse versículo também está no verbo passado. Ó. Visto com o seu divino poder, nos deu, não vai dar, não, já deu, louvado seja Deus. Chega de estar pedindo a bênção a Deus. Agora é agradecer pelas bênçãos que Ele já nos deu, e não pedir mais. Visto que Ele nos deu, pelo seu divino poder, nos deu tudo, louvado seja Deus. Nos deu tudo. Tudo o quê? Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. É o que diz o versículo aqui. Tudo que diz respeito à vida. Louvado seja Deus. Saúde diz respeito à vida ou não? Diz, porque se nós não tivermos saúde, nós morreremos. Então estará falando de morte. Saúde diz respeito à vida. Ele já nos deu. Eu não preciso pedir saúde a Deus. Você não precisa pedir. Nós precisamos agradecer. Louvado seja Deus. Como eu já disse, eu tenho 55 anos. Louvado seja Deus. Não sinto uma dor no cabelo sequer. Louvado seja Deus. Apesar que não se sente dor em cabelo. Louvado seja Deus. Se as farmácias dependessem de mim, estavam todas fechadas.
Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus já me deu saúde, assim como deu a você também. Nos deu tudo que diz respeito à vida. Saúde diz respeito à vida. Louvado seja Deus. Alimento diz respeito à vida? Diz, se nós não se alimentarmos, nós morreremos. Roupa, calçado, ele já nos deu, não diz respeito à vida, não faz parte da vida humana aqui, ele já nos deu. Louvado seja Deus. Tudo que diz respeito à vida, bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus criou Adão e Eva, louvado seja Deus, glória a Jesus, ele botou Adão e Eva no jardim do Éden, louvado seja Deus. Ele não disse agora, Adão e Eva, vocês esperam um pouco que eu vou providenciar água para vocês beberem, que eu vou providenciar alimento para vocês comerem. Não. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, louvado seja Deus, antes de criar o homem, ele já sabia o que o homem iria precisar para viver aqui na terra. Então ele já fez o mundo e a sua plenitude, louvado seja Deus, com todos os alimentos, com águas para eles beberem, com os alimentos para eles se alimentarem, louvado seja Deus, glória a Jesus. Por quê? Porque Deus sabia que ele iria precisar. Deus sabe que eu e você precisamos e que vamos precisar. Então ele já nos deu lá, já louvado seja o nome de Jesus. Tudo que diz respeito à vida, glória a Deus. E a piedade. Piedade quer dizer uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Deus já nos deu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora ele nos deu pelo quê? O versículo sagrado diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Pelo conhecimento. Agora precisa eu e você obedecer o que Jesus disse. Examinai as Escrituras. Nós precisamos examinar as Escrituras para nós adquirirmos o conhecimento do que o Senhor Deus já providenciou para nós, para que nós não precisamos mais pedir a Ele. Louvado seja Deus. Nos deu pelo conhecimento. Agora, muitos cristãos, ao invés de estarem examinando as Escrituras para adquirirem conhecimento da Bíblia Sagrada, estão examinando o celular, estão examinando o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, estão examinando às vezes a vida do vizinho, louvado seja Deus, e outras coisas demais, ao invés de estarem examinando as Escrituras para ver o que eles são em Cristo e o que eles têm direito em Cristo. Louvado seja Deus. Pelo conhecimento, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Pois veja bem, glória a Deus. Paulo disse em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Pedro diz na segunda carta 1:3 que pelo seu divino poder Deus nos deu tudo. Você sabe o que diz lá em 2 Coríntios 13:1? Diz assim, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Pronto. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Paulo é uma testemunha que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, e Pedro é outra testemunha que, pelo divino poder de Deus, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E a Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada, quer dizer, seja estabelecida. Então, se eu e você, louvado seja Deus, acreditarmos na palavra de Deus, pela boca desses 2 homens de Deus que Deus usou para deixar escritas essas palavras maravilhosas, nós devemos crer, chamar a existência, determinar, e será estabelecido essas bênçãos aqui na terra. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Agora você veja o que diz, meus amados irmãos. Glória a Deus. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Deus usou o sábio Salomão, louvado seja Deus. Fora Jesus, foi o homem mais sábio da terra, louvado seja Deus, foi Salomão. Glória a Deus. E ele escreveu, Eclesiastes 5:19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda. E quanto ao homem, você é homem? Louvado seja Deus. Aí, se você que está me assistindo for uma mulher, você pode dizer, então não é comigo, não é só com os homens. Não, senhor. Não, senhora, louvado seja Deus. E quanto ao homem, e quanto ao ser humano,
louvado seja Deus, porque Deus não faz diferença de sexo. E quanto ao ser humano, louvado seja Deus, a quem Deus não foi outra pessoa, não foi os anjos não, viu? E se fosse os anjos, foi Deus que tinha mandado, mas não foi os anjos. E quanto ao homem, a quem Deus deu, está também o verbo passado. Deus não vai dar, Deus já deu. E quanto ao homem, a quem Deus deu, deu o quê? Riquezas, plural, está no plural, riquezas e fazenda, quer dizer, e propriedades. Deus deu riquezas para mim, para você, para nós que servimos a Ele. Agora o problema é que nós não acreditamos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós devemos viver por fé e não por vista. Nós vertemos a ordem, nós vivemos pelo que vemos e não pelo que a Bíblia diz, pelo que cremos. Nós vivemos pelo que vemos. Louvado seja Deus. A nossa mente foi treinada desde crianças a crer no que vê e no que pega. Mas agora nós somos nova criatura. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, se alguém é nova criatura. Então, enquanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, propriedade, louvado seja Deus. Você não tem uma casa, por exemplo. O que é uma casa? Uma casa é uma propriedade. Louvado seja Deus. Não só é uma propriedade, só é uma fazenda. Não. Uma casa é uma propriedade. É aquilo que é seu próprio. Louvado seja Deus. Uma casa é uma propriedade. Se você acha que não tem uma casa ainda, a Bíblia diz, e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e propriedade, uma casa. Mas você não acredita na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, e paga aluguel. Já faz anos que paga aluguel, continua pagando aluguel, e às vezes o aluguel vence e você não tem o dinheiro do aluguel para pagar, paga atrasado, está dando um mau exemplo, um mau testemunho. Enquanto Deus já deu a você já riquezas e fazenda e propriedade. Deus já deu uma casa, uma propriedade para você, uma casa, e você não está acreditando. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você ainda não está vendo ela. Eu pergunto, você vê o seu coração? Mas você sabe que tem um coração, que possui um coração, não sabe? Você vê, louvado seja Deus, os miolos da cabeça? Você vê? Não. Mas você sabe que você tem miolos na cabeça, não sabe? E não vê. Louvado seja o nome de Jesus. Então, mas quando se trata da palavra de Deus, nós não acreditamos. Quando se trata das coisas materiais, das coisas físicas, o coração é físico, nós acreditamos que temos, mesmo sem ver, e temos. Os miolos, louvado seja Deus, o juízo, nós acreditamos que temos e temos mesmo. E não vemos, mas nós acreditamos. Mas as coisas de Deus, nós não acreditamos. É aí onde está o problema. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Louvado seja o nome de Jesus. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, preste atenção, e lhe deu, outra vez, no verbo passado, e lhe deu o quê? Poder. A palavra poder aqui, em certo sentido, a palavra poder significa autoridade. Mas a palavra poder aqui quer dizer, e lhe deu poder, lhe deu oportunidade para delas comer, desfrutar. Desfrutar de quê? Das riquezas, da fazenda, da propriedade, da sua casa. Deus já deu, Ele quer que você desfrute agora, que você usufrua. Mas como você não acredita na palavra de Deus, não está usufruindo, não está desfrutando das riquezas que Deus lhe deu, da propriedade, da casa, louvado seja Deus. E para dela comer, e tomar a sua porção. A palavra porção quer dizer parte de um todo. Então você tem parte de tudo que Deus preparou para você. Você tem parte como filho de Deus. E gozar do seu trabalho. Agora observe. Isso é dom de Deus. Isso o quê? Riqueza é dom de Deus. Tem tradução que diz dádiva. Riqueza é uma dádiva de Deus. O que é dádiva? Um presente. Louvado seja Deus. Riqueza é um presente de Deus que Deus deu para quem? E quanto ao homem, a quem Deus deu. Deus não deu o diabo, Deus deu o homem. Louvado seja Deus. Deus não deu o diabo. Deus deu riqueza ao homem, ao ser humano, para ele desfrutar. Está vendo? Louvado seja Deus. Isso é dom de Deus. Dom é um presente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E em 1 Coríntios, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 21, está escrito:
tudo é vosso, o apóstolo Paulo disse, tudo é vosso, ou seja, tudo pertence a vocês. Meus amados irmãos, tudo que eu e você estamos precisando e vamos precisar, Deus já nos deu, já pertence a nós. Cabe a nós crermos na palavra de Deus, acreditarmos, como eu já disse, e chamarmos à existência aquilo que Deus nos deu e tomarmos posse e usufruir delas. Tudo é vosso, tudo é de vocês. Glória a Jesus. Você se lembra daquela passagem do filho pródigo? Está lá em Lucas, né? Capítulo 15. Pois bem, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o filho pródigo, depois, louvado seja Deus, voltou para casa. A Bíblia diz que o pai fez uma festa, louvado seja o nome de Jesus. E mandou dar banho nele, colocou a melhor roupa, o melhor calçado, um anel no seu dedo, louvado seja Deus. E começaram a comemorar. Mandou matar um novilho cevado, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E começou a festa. E depois, o filho, o irmão do filho pródigo, chegou do campo, da agricultura, e viu, escutou as varas das músicas e tal, e se aproximou na porta. E chamou um dos empregados do pai dele e disse: o que está vendo aí? E o filho disse: teu irmão chegou e teu pai fez isso e aquilo outro, está comemorando a chegada dele, louvado seja Deus. E o empregado insistiu para o rapaz entrar, ele não quis, o empregado foi lá, disse ao pai dele, o pai dele veio, insistiu para ele entrar, ele não quis também, ficou com a cara feia, ficou emburrado. E disse ao pai: há quantos anos eu lhe sirvo? Ele nunca me desse um cabrito para festejar com os meus amigos. Glória a Deus. Aquele pai da história do filho pródigo simboliza Deus. O filho pródigo representa, significa os desviados. E o filho mais velho que estava em casa simboliza os cristãos. Então foi o filho mais velho que estava em casa, e não o filho pródigo, foi o filho mais velho que disse: há quantos anos eu te sigo e nunca me desse um cabrito? Você sabe qual foi a resposta do pai? Lucas 15, 31. O pai disse para o filho pródigo: filho, o que eu tenho é seu. Ou seja, o que eu possuo, você tem direito. Louvado seja Deus. Eu pergunto a você: Deus possui riqueza ou Deus é pobre, é mendigo? Deus é rico, é o maior milionário que existe. A riqueza dele pertence a você, porque você é filho dele. A não ser que você não seja filho, mas se você é filho, você tem direito. Louvado seja Deus. Então o pai disse: filho, o que é meu é teu. Louvado seja Deus. Você nunca usufruiu, louvado seja Deus, de um cabrito porque você não quis, você não precisava me pedir. Era só você pegar o cabrito, matar e festejar com seus amigos, mas você nunca fez isso. Assim tem muitos cristãos. Há quantos anos que serve a Deus igual aquele irmão do filho pródigo, louvado seja Deus, e não usufrui de nada, enquanto tudo ele tem direito, que nem eu citei ainda agora, 1 Coríntios 3, 21, tudo é vosso, tudo pertence a vocês, louvado seja Deus, glória a Jesus. E lá em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos, não é a alguns, é a todos, mas a todos quanto o receberam, está falando, receber e aceitar, né? Todos quanto receberam, todos quanto aceitaram a Jesus Cristo, o versículo sagrado diz: deu-lhes o poder, quer dizer, deu-lhes o direito. Se você tem poder, você tem direito para fazer o que você quer. Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados, quer dizer, de se tornarem filhos de Deus. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a pertencer à família divina. Os nossos nomes foram escritos no cartório celestiais. Louvado seja Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Antes nós éramos só criatura, agora nós somos filhos. E como filhos nós temos direito de usufruir o que o nosso Pai tem. Louvado seja Deus. Eu pergunto a você: Deus tem saúde? Ou será que Ele vive doente? Você acha que Deus, apesar que lá não tem noite, mas eu digo assim no meu linguajar, quando amanhece o dia, Deus bota a mão na coluna assim: ai, que coluna, dor na coluna, não aguento essa coluna, ai, eu não posso me levantar direito do trono. Não, Deus tem saúde, louvado seja Deus. Deus
Como eu já disse, é o maior milionário que existe. Deus tem poder, tem autoridade, não falta nada para ele, louvado seja Deus. Ele é completo de tudo. Glória a Jesus. E o versículo sagrado diz, mas a todos quanto deles o poder Deus deu de se tornarem filhos de Deus. E a constituição humana, que é uma constituição falha, mas a constituição humana, ela diz que filhos, a constituição humana, ela diz que pais sadios geram filhos sadios. Nós somos nova criatura. Nós agora somos filhos de Deus. Devemos desfrutar de saúde, devemos ser sadios. Louvado seja Deus. Então a Constituição Humana diz que pais sadios geram filhos sadios. Agora levando para o outro lado. Pais ricos. Os filhos são pobres? De maneira nenhuma. Pais ricos, os filhos são ricos também. Porque tem direito às riquezas que o pai possui. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Mas tem cristão que anda o pezinho na sandália havaiana, uma camisinha fraquinha, rasgada, uma calcinha desbotada, uma camisa desbotada. Louvado seja Deus. Chega final de semana, muitos deles não têm o dinheiro para fazer a feira para sustentar sua família. Chega, louvado seja Deus, final de ano, não pode comprar um calçado para os filhos, não pode comprar uma roupa nova, não pode comprar um móvel para casa, vivendo uma vida de escassez. Não pode, está errado esse negócio. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Como é que o mundo vai ver que nós somos filhos de Deus se estamos vivendo uma vida dessa, louvado seja Deus, de escassez, faltando tudo? Cristão morando de aluguel, louvado seja Deus. Cristão que acaba o gás, ele compra o gás fiado para pagar com 30 dias, até com juro. Cristão pegando empréstimo. Cristão devendo agiota. Cristão vendendo objetos de casa para manter a casa. Onde já se viu um negócio desse? Tem algo errado. Louvado seja Deus. Jesus Cristo aconselhou, examinai as Escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. E lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte, ó, e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se somos filhos, e nós somos filhos de Deus, então o apóstolo Paulo diz, somos logo. Quer dizer, em fração de segundo, quando eu e você aceitamos Jesus Cristo, em fração de segundo, louvado seja Deus, nós passamos, se somos filhos, somos logo herdeiros também. Em fração de segundo, nós passamos a ser herdeiros de Deus, a ter direito a tudo que Deus tem, louvado seja Deus. E também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que é ser herdeiro? É herdar tudo que aquela pessoa tem, louvado seja Deus. E co-herdeiro, louvado seja Deus. Por exemplo, glória a Jesus. Se uma pessoa faleceu, Jesus morreu, né? Louvado seja Deus, você sabe disso. Então, se a pessoa faleceu e deixou, vamos pensar, 100 mil reais de coherança para 2 filhos, louvado seja Deus. Os 2 filhos têm direito a 100 mil reais cada um, porque os pais deixaram 100 mil reais de coherança. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. E louvado seja Deus, lá em Marcos capítulo 9, versículo 19, louvado seja Deus, está escrito, capítulo 9, versículo 19, até quando vos sofrereis? O Senhor Jesus fazendo essa pergunta, até quando vos sofrereis? Ou seja, até quando terei de aguentá-los? Até quando terei de suportá-los? Louvado seja Deus. Se está nas Escrituras escrito tudo ao nosso respeito que nós temos direito, e nós estamos fazendo o oposto. Jesus está dizendo, até quando terei de aguentar vocês agindo dessa maneira? E Oséias 4,6 diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagens 3 vezes por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, essas mensagens, divulgue e deixe o like, tá certo? E Deus te abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.